pastoral, a vocação pastoral. O que se tem hoje é a visão de líder. E é nesse particular que a igreja ela vai... O que o líder... Quais são os pilares hoje de uma liderança eficaz? A primeira coisa que hoje eu vejo como um gargalo, como um embaraço, é essa questão da definição do que seja um líder na igreja. O primeiro ponto começa por aí. Porque a igreja, o seu aspecto institucional cresceu muito, de modo que os pastores hoje, eles são vistos como líderes seculares, burocratas. E o grande desafio é que a essência do que seja um pastorado está sendo escamoteada, está sendo roubada. Então não se tem quase hoje a visão pastoral, vai se perdendo. Há um teólogo português que diz o seguinte, que a igreja vai se perdendo, por quê? Porque o líder, ele não é mais um pastor, ele não é mais um vocacionado, ele é um profissional. Daí a razão, salário de pastor, casa de pastor, carro de pastor, vigia do pastor, e aí? Então, trazer isso para essa realidade e para o que nós temos na atualidade, faz com que aquele que esteja à frente da igreja, ele não seja visto realmente como ele deveria ser visto, inclusive a própria pessoa. É claro que nós temos hoje, eu lido com pastores, quase 100 pastores nós temos lá no campo, e também partilhando aí pelo Brasil, a maior dificuldade que eu vejo hoje é trazer a raiz dessa particularidade, dessa questão do pastor em si. Porque essa perspectiva bíblica, ela foi roubada. Meu Deus. São poucos homens que, na verdade, vivem a vocação pastoral. Meu Deus. Pode ficar à vontade, pastor Felipe. Pastor Zé, com relação a isso, eu acredito que o senhor tocou num ponto aqui muito importante, e até uma pergunta que eu tinha aqui, já vou aproveitar para fazer, sim, que é a ação do Espírito Santo na liderança. Uhum. Porque não que treinamento, competências, técnicas, elas devam ser negadas, negligenciadas. Isso. Mas acontece que se você não tomar cuidado, aos poucos você vai dependendo mais da técnica do que do Espírito. Ou ainda, quando você depende muito da técnica, você pode cair no campo da manipulação. Isso. E não depender da ação do Espírito Santo. A minha pergunta vai nesse sentido. A importância de um bom relacionamento espiritual, de um bom relacionamento com o Espírito Santo para o líder cristão. Isso. A grande questão é o seguinte, Paney, ele fala em uma obra que ele escreve sobre as habilidades. Como eu disse agora há pouco, nós estamos treinando pessoas para terem habilidades com a Bíblia. Nós estamos treinando pessoas para terem habilidades em departamentos e ministérios. Mas nós não estamos deixando que as habilidades sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Meu Deus. Vocês entenderam? Essa é a diferença. Vamos pegar aqui um exemplo. Quando você tem um treinamento lá fora, um treinamento de um juiz, um treinamento de um promotor, um treinamento de um advogado, um treinamento de um jogador de futebol, eles vão treinar as habilidades natas que eles possuem. Por exemplo, se vocês olharem para esse Neymar, se vocês olharem para os grandes jogadores, eles começaram em campozinhos pequenos, brincando de bolinha, lá na ruazinha que ele morava, não era assim? Sim. E lá eles viram que eles tinham habilidade. Nasceu com amor, nasceu na brincadeira, nasceu na pureza. O grande problema é que quando aquilo que nasce puro passa a ser envenenado pelo poder do dinheiro, da cultura e do nome. Então, quando eu começo a querer me habilitar para me tornar um grande líder, esse é o problema. Porque aí eu vou cedendo espaço para o meu egoísmo e não para o Espírito Santo. E aí é que quando você vai para 1 Samuel 17, vocês vão ver lá claramente que o Davi, Saul tentou habilitar ele com as habilidades do exército. Sim. E Davi já tinha a habilidade dele. Davi diz assim, olha, eu lhe agradeço. Até ele coloca toda a estrutura do armamento, ele coloca em Davi. Saul coloca. Mas a Bíblia diz, ele não conseguiu se mover, ele não conseguiu se desenvolver.